Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Para você que não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos aqui produzindo conteúdos para auxiliar você que é professor da Escola Bíblica Dominical. Se você não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio. E hoje, meu amado, nós vamos dar continuidade àquela sequência de estudos propostas aí pela CPAD, Casas Publicadoras das Assembleias de Deus. E o tema desse trimestre que nós estamos estudando é Aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Esse trimestre estamos falando muito do avivamento. O avivamento em Jerusalém, o avivamento fora de Jerusalém, o avivamento que se espalhou pelo mundo, o avivamento na Europa, nos Estados Unidos, o avivamento no Brasil, e hoje nós vamos falar o mais importante de todos os avivamentos, que é o avivamento pessoal, o avivamento individual. Ainda que a igreja local possa se descuidar quanto à questão do avivamento, a igreja, você enquanto crente, servo de Deus, você não pode se descuidar da sua vida espiritual. E a lição de hoje, o tema é o avivamento na vida pessoal. Leitura bíblica encontra-se no livro de Salmos, capítulo 63, versos 1 ao 8. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Na presente lição, nós vamos falar do mais importante de todos os avivamentos, que não é o avivamento em Jerusalém, no início da igreja, não é o avivamento fora de Jerusalém, não é o avivamento nos Estados Unidos, na Europa ou no Brasil. O mais importante de todos os avivamentos é o avivamento individual, é o avivamento pessoal. Se uma igreja local ela fracassar na busca de um avivamento, meu irmão, ainda assim o crente precisa assumir o controle da sua própria história e buscar o avivamento para a sua vida. Samuel viveu em tempos de apostasia, mas se manteve avivado e no tempo certo, Deus o levantaria para ser um canal de bênção para a nação. É sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje. O avivamento na vida do salmista. Nos salmos que nós acabamos de ler, o salmista ali ele vai expressar a sua adoração, a sua devoção, a sua gratidão, julgando que servir a Deus, se relacionar com Deus é mais importante do que a própria vida. É sobre esse texto que nós estaremos analisando dentro desse primeiro tópico, o avivamento na vida pessoal. É aquela sede de Deus, é aquele prazer de estar aos pés do Senhor. É buscar ao Senhor, não é somente quando se pode, é buscar a Deus a tempo e fora de tempo. Me acompanhe nesse primeiro tópico. Uma busca sincera.
A interação do salmista com Deus não era baseada na troca. Ele serviria ao Senhor por aquilo que ele era e não por conta do que ele poderia fazer em seu favor. Ele havia aprendido a adorar nos altos e baixos, nas alegrias e nos dissabores da vida. Quando nós meditamos nesses salmos, do texto base da nossa lição, nós compreendemos a relação, a interação do salmista para com Deus. Nós vemos ali que não é uma interação baseada na troca, não é uma relação baseada na barganha. O Senhor me dá isso, que eu faço isso. O Senhor me dá isso, que eu vou louvar ao Senhor. Louvar a Deus, nós louvamos a Deus por aquilo que Ele faz e adoramos a Deus por aquilo que Ele é. A adoração, ela independe daquilo que Deus faz na minha vida, o que Deus faz na sua vida. E o salmista, ele compreendeu isso, que essa interação com Deus não se baseia nas coisas, não se fundamentam nas bênçãos recebidas. Ele estava disposto a servir ao Senhor por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus representa. Deus é aquele que o realiza, que traz ao seu coração a completude, a felicidade, a realização, a razão da sua existência. Então nós vemos aqui que o salmista, nesse ponto aqui, ele atingiu uma fé, um avivamento de maturidade, porque ele aprendeu a adorar a Deus nos altos e baixos, nas alegrias e nos dissabores da vida. Porque adorar a Deus, estar aos pés do Senhor, não é sinônimo de ausência de problemas, mas a proposta dele é adorar a Deus em todo tempo e em todo momento, servindo nos altos, nos baixos, nas alegrias e nos dissabores da vida. Então nós vemos aí uma busca sincera, um adorador verdadeiro, contemplando e bendizendo ao Senhor. Para o salmista, as circunstâncias não deveriam afetar a sua comunhão com Deus. Ele propôs em seu coração bendizer ao Senhor em todo o tempo, isto é, por mais amarga que a vida lhe fosse, ainda assim ele estaria sempre disposto a adorar ao Senhor. A postura do salmista, irmãos, expressa aí nesse texto, é algo maravilhoso. Nós vemos a postura de alguém que decidiu adorar a Deus, estabelecer uma comunhão com Deus e não permitir que as circunstâncias, os vendavais, as angústias, as aflições, os problemas de família. Meu irmão, todo mundo que chega a este mundo vai passar por angústias, aflições, dissabores, porque este mundo foi criado por Deus, mas com a entrada do pecado, ele saiu fora do propósito inicial do Criador, mas não saiu do controle de Deus, ele continuou no controle. Neste mundo, nós teremos inúmeros problemas de família, problemas de saúde, problema financeiro, problema com os filhos, problemas de todos os lados, amados. Então, ele propôs servir ao Senhor, estabelecer uma comunhão com Deus, e as circunstâncias, elas não iriam interferir. Muitas vezes nós propomos no nosso coração servir a Deus, estabelecer uma comunhão, iniciar um propósito de jejum, de consagração. Mas tão logo vêm as aflições, as dificuldades, a vida corrida, a gente acaba quebrando esta comunhão, esta busca com Deus. Então o salmista, ele propôs no seu coração bendizer ao Senhor em todo o tempo, ou seja, independente se ele estivesse vivendo experiências amargas, experiências de aflição, porque se tudo isso ainda lhe sucedesse, como com certeza lhe sucedeu, ainda assim ele estaria sempre aos pés do Senhor, contemplando e bendizendo o nome do Senhor. Deus é o nosso auxílio.
Ter Deus como auxílio não é a certeza de ausência de problemas, mas a convicção de que quando estes chegarem, eles serão superados. Jairo havia recebido a notícia da morte da filha, mas Jesus o estava auxiliando. Por esta razão, ele creu no milagre. É o que eu sempre venho falando nas minhas videoaulas. O que é ter Deus como auxílio? Sabe o que é auxílio? É algo que vem para ajudar, que vem do lado para somar. Então Deus, ele assume esse papel. O salmista, ele tinha Deus como seu auxílio. Agora, ter Deus como auxílio, irmãos, não é sinônimo de ausência de problemas, tá certo, querido? Agora eu ando com Deus, eu busco a Deus pelas madrugadas, eu jejuo, eu adoro o Senhor na beleza da sua santidade. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. Mas isso não é sinal de ausência de problemas. O único momento que nós teremos ausência de problemas é quando nós chegarmos na eternidade. Mas enquanto não chegarmos lá, aqui neste mundo nós teremos lutas, aflições, dissabores e angústias, tá bem, meu amado? Então o desafio é ter Deus como seu auxílio. O que é Deus como auxílio? Eu olho, por exemplo, o caso daquele pai, Jairo, que foi buscar a Jesus porque a filha estava moribunda, à beira da morte. E quando ele estava a caminho com Jesus, alguém chega e fala: olha, não incomode mais o mestre, que tua filha morreu. Veja só, ele estava buscando a Jesus, ao lado de Jesus, e vinha uma notícia daquela bombástica. O que eu quero entender com isso? Que mesmo servindo ao Senhor, tendo Jesus no centro da nossa vida, no controle da nossa vida, no nosso casamento, da nossa família, das nossas finanças, da nossa saúde, ainda assim, os problemas poderão vir sobre as nossas vidas. Porém, Jesus estava ali auxiliando. Nós não vimos ali um pai desesperado, arrancando os cabelos da cabeça, falou: olha, agora não tem jeito mais, vou lá enterrar minha filha. Jesus virou para ele: olha, crê somente. Não temas. Então, ter Deus como auxílio é ouvir a voz de Deus dizendo: olha, o problema está aí, bateu na sua porta. Isso é um fato. Agora, não temas, crer somente. Os problemas virão, mas nós temos a certeza que se Deus for o nosso auxílio, os problemas serão solucionados. Então, ter Deus como auxílio é o que eu falo. Não é a certeza da ausência de problemas, mas é a convicção, é a certeza de que quando estes chegarem, eles serão superados em nome de Jesus. Amém, meu amado? Glórias a Deus. O avivamento espiritual do crente. Meu amado, você é responsável pela sua vida espiritual. Não é o seu pastor, não é os irmãos da igreja, a irmã do círculo de oração, não é o seu pai, não é a sua mãe, seu marido, seu esposo. Você é responsável por manter a chama do Espírito acesa no seu coração. Ah, na minha igreja ninguém ora, na igreja não jejua, não tem vigília, meu irmão. Dá um jeito. Busque a Deus, a salvação individual. O avivamento, ele pode ser coletivo, mas ele pode ser individual. Pegar o avivamento numa igreja avivada é bênção, mas manter-se avivado como se manteve Samuel em tempo de apostasia é desafiador. Então assuma o controle da sua vida e busque a Deus com intensidade. Para de dar desculpa atribuindo os fracassos a terceiros. Tá bom, meu amado? Vamos então ao segundo tópico desta lição. Reservando uma agenda de piedade. Aqueles que contemplavam Elias desafiando falsos profetas e fazendo fogo descer do céu, não faziam ideia do tempo que ele passou no anonimato com Deus. Tudo o que ele fazia em público era fruto do seu tempo privado com o Senhor.
Às vezes nós queremos muito o momento da ação, a gente expulsando um demônio, curando os enfermos, pregando, ministrando lição e as pessoas adorando a Deus. Mas observe uma coisa, o profeta Elias, quem via Elias, irmãos, lá desafiando mais de 850 homens que serviam os falsos deuses, os profetas e os sacerdotes, meu irmão, não fazem ideia do tempo que ele passou no privado com Deus. Só do período que ele saiu, que Deus mandou ele lá para o ribeiro de Querite, e de lá para a casa da viúva, foram aproximadamente 3 anos no anonimato, 3 anos no silêncio, 3 anos buscando a Deus com intensidade, para aparecer em público e Deus mandar fogo do céu. Hoje nós queremos ver cair fogo do céu diante dos homens, mas não passamos tempo no privado com Deus. O segredo do ministério de Elias é que ele passava muito mais tempo aos pés de Deus do que diante dos olhos dos homens. Tudo que ele realizava em público era fruto realmente do seu tempo privado com o Senhor. Hoje nós passamos muito tempo diante das pessoas, com os nossos interesses, com as nossas demandas, nossas preocupações, e não passamos tempo com Deus. Daí a razão da ausência de fé, ausência de fervor, ausência de sinais, ausência das manifestações de Deus na nossa vida e o vazio que fica dentro de nós. Então, se nós queremos ter uma vida espiritual abençoada, nós precisamos reservar uma agenda com Deus, passar mais tempo com Deus e menos tempo com os nossos contatos com as redes sociais. Prática da oração. O segredo de não naufragar na fé é ter reserva com Deus, ou seja, buscá-lo a todo tempo e até fora de tempo. Daniel orava 3 vezes ao dia. Quando o dia mau o alcançou, ele se encontrava preparado. A prática da oração é fundamental, meu amado. Isso me faz lembrar a história dos 3 porquinhos. Aquelas histórias e fábulas, elas eram contadas talvez de uma forma simples para alcançar a mente das crianças, mas todas elas tinham o quê? Um ponto de sabedoria dentro dela. A história dos porquinhos mostra que o palito, o palhaço e o pedrito, eu lembro dessa história até hoje. Um construiu sua casa com palha, outro construiu com palito e o outro construiu com pedra. Qual deles demorou mais tempo a construir? Foi o que trabalhou com pedra. E teve que quebrar pedra, teve que trabalhar a fundação, teve que investir tempo enquanto os outros se divertiam, construíram as suas casas. E tiraram tempo para divertir. Ele não teve tempo para diversão. Ele gastou o tempo dele fazendo a casa numa base sólida. Meu irmão, é possível viver sem oração? Humanamente falando, sim. Agora, o problema são quando vierem as tempestades da vida. Aí os ventos virão, baterão com forte contra esta estrutura, contra esta fundação, e os tempos difíceis, o dia mau, ele não pergunta se a sua estrutura é frágil, se a sua estrutura é forte, ela vem sobre os bons, sobre os maus, sobre os justos e os injustos. Então, o segredo para você não naufragar na fé é ter reserva com Deus, é buscar a Deus em todo o tempo, vir fora de tempo. Eu olho, por exemplo, o Jó. Jó, ele tinha a prática constante da oração. Levantava pela madrugada e fazia sacrifício até pelos possíveis pecados que os filhos haviam cometido. Quando o dia mau veio sobre ele, morre os filhos, perde os empregados, os bens são roubados, perde a saúde, a mulher entra em aflição e desespero, meu amado, ele já tinha reserva com Deus e ele estava preparado para viver aqueles dias de angústia. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Quando o dia mau o alcançou, ele já se encontrava preparado. Então é muito importante, fundamental, a prática da oração. Como nós já dissemos que a prática da oração e a comunhão com Deus não é sinônimo da ausência de problema, mas a prática da oração
e da comunhão com Deus na nossa vida espiritual vai nos dar a certeza de que quando os dias maus chegarem, nós iremos superá-los, porque nós temos estrutura, nós temos depósito com Deus. Vamos pegar a história dos 3 porquinhos. Como é que você está construindo a sua casa? Com palha, com palitos ou com pedra? Pense nisso. A leitura devocional da Bíblia. A Bíblia é como um antídoto contra o pecado. Quanto mais dela estiver em nosso interior, maior será a nossa imunidade contra o desejo de pecar. Crentes de corações vazios da palavra estão mais suscetíveis ao intenso desejo de pecar. Meu irmão, a Bíblia ela é igual um antídoto, tá certo, querido? O que é o antídoto? O antídoto, ele vai lá no seu sistema imunológico, vai criar anticorpos contra ataques de vírus que poderão abalar a sua saúde, infeccionar o seu organismo. Então, à medida que nós lemos a palavra, meditamos na palavra, dedicamos tempo para a palavra, de tirar tempo para ler a Bíblia, meu irmão, menos efeito terá o desejo do pecado sobre as nossas vidas. Quanto mais eu me inclino para a minha vida espiritual, menor será o meu desejo de pecar. Agora, crentes de corações vazios da Bíblia, que não lê Bíblia, não medita na palavra, não tem a palavra de Deus como regra de fé, eles estão mais suscetíveis ao desejo de pecar. Peca olhando aquilo que não deve, peca cobiçando aquilo que não devia, peca com olhar maldoso que não deveria. Então, por quê? Ele está vazio da palavra de Deus. Meu irmão, eu não estou dizendo que crente não peca, o crente peca. Filhinhos, não pequeis. Mas se todavia pecar, o sangue de Jesus Cristo vos purifica de todo pecado. Então todos nós estamos sujeitos sim ao pecado. Mas a ausência de leitura, a ausência da palavra, a ausência da oração, da comunhão com Deus, vai nos tornar mais suscetíveis ao desejo de pecar. Então, lembra aquela história que conta dos 2 cachorros? Alguém apostou no cachorro A, e o outro apostou no cachorro B. Só que o que apostou no cachorro A, ele alimentou aquele cachorro muito bem alimentado durante a noite. No outro dia ele estava forte e o outro estava fraco. E no outro dia ele invertia a aposta, apostava no cachorro B, porque ele alimentava aquele cachorro. Então quem vai vencer é aquele a quem eu alimentar mais. Se eu alimentar o homem espiritual, ele vai ter mais força para resistir ao pecado do homem carnal. Agora, se eu alimento o homem carnal e não alimento o homem interior que é em mim, o ser interior, a minha vida espiritual, o homem carnal vai prevalecer. Quanto menos a gente se envolve com a palavra de Deus, mais suscetíveis nós estaremos com o desejo intenso de pecar, de ver o que não devia, de se envolver com situações que nós não deveríamos, e depois nós teremos aquele remorso, aquela vergonha, aquele sentimento de que fizemos aquilo que não deveríamos ter feito. Então precisamos tirar tempo para meditar constantemente na palavra de Deus. E Deus havia dito para Josué: medita nesta palavra de dia e de noite, para fazer prosperar todo o seu caminho. A vida pessoal e familiar do crente avivado. Meu irmão, o crente que investe na sua vida espiritual, na oração, na leitura da palavra, na devoção, e ele adora a Deus, vamos dizer que ele não vai ter problemas na família, mas na sua vida pessoal, na sua vida familiar, ele vai ter uma vida mais equilibrada, ele vai ter sabedoria de Deus, inspiração e até revelação de como saber contornar os problemas pessoais, os problemas familiares. Vamos analisar isso nesse último tópico da lição. A vida pessoal. Quando o crente é avivado, o fruto do Espírito é abundante em seu coração.
O domínio próprio, concedido pelo Espírito, o levará a uma vida equilibrada, ou seja, ele entenderá a importância do descanso e do lazer para a sua vida física e emocional. O avivamento, irmãos, na vida do crente, muitas vezes a gente entende que o avivamento é só falar em línguas, dons espirituais, oração, jejum e meditação na palavra. Isso aí faz parte do avivamento pessoal, mas o avivamento pessoal vai levar o crente a uma vida abundante em todas as áreas, seja no ponto de vista espiritual, físico, emocional, tá certo? Essas três áreas. O homem é corpo, alma e espírito. O espírito diz respeito à vida espiritual, comunhão com Deus, mas ele também é alma. Ele precisa de repouso, ele precisa de descanso, ele precisa ter equilíbrio, noites de sono, alimentação, lazer. Isto faz parte deste ser que Deus criou. Daí a razão que Deus criou um dia da semana para o descanso, tá certo, querido? E ele também é um ser que precisa amar e ser amado. Então, quando ele tem realmente o fruto do Espírito na sua vida, ele é avivado, meu irmão, o fruto do Espírito vai fluir na sua vida. E uma das virtudes do fruto do Espírito é o domínio próprio, que é concedido pelo Espírito, que vai levar esse crente a ter uma vida equilibrada. Ele vai ter tempo para oração, tempo para fazer uma caminhada, uma corrida, praticar um esporte, porque muitas doenças que se desenvolvem no nosso corpo, principalmente depois que a gente vai alcançando uma certa idade, se dá por conta da alimentação em excesso, má alimentação, sedentarismo, falta de praticar um esporte, não tirar tempo para o descanso, para o lazer, só trabalho. Então, na vida pessoal, ele vai cuidar, sim, da sua vida espiritual, mas ele vai cuidar das outras áreas da sua vida que envolve o corpo, que envolve a alma. Então, ele precisa de descanso, repouso, noites de sono, precisa de exercício, precisa, meu amado, investir nestas áreas da sua vida. Então, na sua vida pessoal, ele vai estar muito bem com Deus. Amém, querido? Domínio próprio é concedido pelo Espírito. Amém? Você está faltando aí, está faltando aqui também. Vamos buscar? A vida com o cônjuge. O avivamento produz qualidade de vida no matrimônio, o qual será marcado pela tolerância e perdão. Um casamento saudável é constituído por pessoas falhas, que estarão em busca da perfeição. O fruto do Espírito pode gerar equilíbrio e saúde no lar. Quem pensa que vida espiritual é só comunhão com Deus? Meu irmão, o crente avivado, que zela pela sua vida espiritual, o avivamento pessoal dele vai alcançar, produzir qualidade de vida até no seu casamento. Sabe por quê? O casamento abençoado, duas coisas no casamento que não pode faltar: tolerância e perdão. É você ser longânimo, aí nós vamos falar mais uma vez do fruto do Espírito, que vai ser a tolerância, capacidade de suportar, às vezes, situações insuportáveis. E perdão, que é a capacidade de perdoar algum ser falho. Seu marido é um ser falho, a sua esposa também é um ser falho, os seus filhos também são falhos. E como você vai conseguir conviver com eles se você não tiver tolerância e perdão? E o fruto do Espírito é bondade, benignidade, mansidão, longanimidade. Olha que coisa maravilhosa, domínio próprio. Meu irmão, quando o crente ele investe na sua vida espiritual, até o casamento dele não vai ter mais barraco, quebra-pau, baixaria, briga, desavença. Até que possa surgir momentos de atrito, mas ele vai ter equilíbrio emocional. Um casamento saudável não é anjo casando com anjo, ou anja casando com anjo, porque um casamento é constituído de duas pessoas falhas, tá bem? Que estão em busca da perfeição. Então, o avivamento na vida pessoal vai trazer reflexos também na vida conjugal. A vida com os filhos.
Um pai avivado influenciará seus filhos de diversas formas. Através das devocionais no lar, ele verá ali uma oportunidade para despertar o dom de Deus que há neles. Um pai que ora terá maiores chances de ser bem-sucedido na criação dos filhos. Em se tratando da criação dos filhos, irmãos, não existe uma fórmula perfeita. Nós vemos homens de Deus como os sobrinhos de Moisés, que era Arão, que tinha os 2 filhos, e Deus matou os 2 filhos dele porque fizeram o que não deviam. Nós vemos Samuel, que era um homem íntegro de oração, e os filhos também fizeram o que não deviam, que aceitavam suborno e corrupção. Então não existe uma fórmula. Agora, um pai avivado, ele vai influenciar seus filhos de diversas formas, tá bem? Por exemplo, a devocional do lar. A devocional em casa, irmãos, é um espaço maravilhoso para você dar oportunidade para o seu filho trazer uma palavra, trazer uma reflexão, ele dá um momento dele ler a Bíblia, dele se envolver e até despertar o dom de Deus que há nele. Então, a devocional é um momento maravilhoso da família estar reunida para buscar a Deus e ter aquele momento da família junto a buscar a Deus. E o pai que ora, o pai que investe na vida espiritual, ele tem mais chances, mais probabilidade de ser bem-sucedido na criação dos filhos. Porque um pai que ora, nós vamos ter a certeza que não é a certeza de que ele vai ser muito bem-sucedido na criação dos filhos. Porque os filhos é um ser único, pessoal. Eles fazem as suas escolhas. O que o pai faz é influenciar, é direcionar, orar, interceder. Mas as escolhas são dos filhos. Então, enquanto estão sob a tutela dele, a responsabilidade dele, que eles ainda estão em formação da sua personalidade, do seu caráter, daquele ser, então o pai ele vai influenciar. E isso a gente faz desde a infância, orando, buscando, levando para a igreja, tá bom, meu querido? Fazendo devocional em casa e tirando períodos de consagração em família, porque assim ele vai inculcar na mente dos filhos o buscar a Deus e servir ao Senhor. Os efeitos do avivamento na vida pessoal. Quando o crente é avivado, as pessoas à sua volta desfrutarão das bênçãos de Deus por conta da sua vida. Samuel foi um canal de bênção para a nação. Muito embora vivesse em tempos de apostasia, seu fervor mudou a história daquele povo. Meu irmão, quando o crente é avivado, ele tem vida com Deus e experimenta o avivamento pessoal, a vida dele é contagiante, irmãos. Ele influencia as pessoas à volta dele, as pessoas olham nele, vê algo diferente, as pessoas passarão até a ser abençoadas por conta da vida daquele crente que ali está, porque ele tem vida com Deus, e os efeitos do avivamento na sua vida pessoal vai redundar em bênçãos até para as pessoas que estão à sua volta. Por exemplo, Samuel, ele manteve a fé dele avivada em tempos de apostasia, de aberração, podridão moral ali em Israel, corrupção. Então, ele manteve o fervor dele, a vida dele. E ele foi bênção de Deus para todo aquele povo, para toda aquela nação. Ele foi profeta, sacerdote e juiz. Ele consagrou os 2 primeiros reis de Israel, que foi Saul e depois Davi. Então, meu irmão, a vida pessoal, onde ela é avivada, nós não teremos dificuldade nas nossas relações pessoais, seja na faculdade, seja no trabalho, seja no dia a dia, nas relações interpessoais. Porque a primeira coisa, ele não é barraqueiro, ele não é egoísta. O crente espiritual, ele tem uma visão da chamada de Deus para ele ser bênção na vida das pessoas. Ele nunca vai ficar com o orgulho ferido, vai entrar em brigas e contendas. Ele sempre vai ver em cada oportunidade a oportunidade dada por Deus para influenciar as pessoas. Ainda que elas podem dizer que não gostam de crente,
que não vai com a cara de crente, mas quando ela olha e vê que há algo diferente naquela pessoa, quando surgirem os problemas na vida dela, o crente espiritual, ele inspira confiança e credibilidade, a ponto da pessoa pedir ajuda, pedir conselhos, e o crente avivado espiritualmente, ele vai ter sabedoria de Deus para aconselhar os descrentes. Amém, amados? Glórias a Deus. Encerramos aqui a nossa ministração. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe a sua vida pessoal e tenha equilíbrio. Cuide da sua saúde física, tire tempo para o lazer, tempo para o descanso, porque o avivamento envolve corpo, alma e espírito, tá bom? Minha irmã, a mulher de Deus que tem o fruto do Espírito não fica quebrando barraco e arrumando confusão. E o jovem, ele precisa ser influenciado pela postura do pai, pela postura da mãe. E o homem, ele é mais tolerante para com a sua esposa. Ele aprende a amar, aprende a perdoar e também pedir perdão. Amém? Deus abençoe e até a próxima oportunidade. E já ia me esquecendo, próximo sábado, no primeiro sábado agora do mês de março, deixe-me ver que dia que vai dar isso aqui, irmãos. Deixe-me ver aqui, sábado vai dar dia 4 de março, olha o março chegando aí, dia 4 de março, às 19 horas, estarei aqui no canal, ao vivo, fazendo uma live, abordando um pouco mais os pontos desta lição. Você é o meu convidado especial. Gostaria que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal e compartilhasse esse vídeo com os seus contatos. Deixe aí um breve comentário, que isso alegra muito o nosso coração. Fique na paz, Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus e em caso de arrebatamento. Eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Fique tranquilo, porque em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Eu encontro com você por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.